Bom dia, pessoal. Vamos lá? Então, só para a gente se situar, na aula passada eu já fiz uma revisão, né? Mas como a gente ficou muito tempo sem ter aula, vou fazer novamente. A gente começou falando de série de Fourier, onde você representava uma função periódica com uma soma de senos e cossenos, né? Ponderados por esses coeficientes aqui, né? Que são os coeficientes da série de Fourier, o AN, o BN e o A0. Aí a gente viu que, usando a identidade de Euler, né, que é essa que vocês estão vendo aqui, a gente consegue transformar o cosseno e o seno, né, numa soma de exponenciais complexas, tá? E aí a gente pode substituir isso na equação, né, e chega na série de Fourier exponencial, tá? Por que a gente quer chegar na exponencial? Porque, primeiro, que ela é mais compacta. Você não precisa calcular ANs e BNs, basta calcular o CN. Segundo, porque se a gente fizer o limite, né? Lembrando que série de Fourier é apenas para sinais que são periódicas, né? Tem períodos. Se a gente fizer o período tender a infinito, a gente chega porque é tudo função periódica, né, na série de Fourier. A gente chega na transformada de Fourier, certo? Transformada de Fourier, temos duas fórmulas aí, certo? A primeira fórmula é a transformada direta, né? Transformada de Fourier. Aqui a gente sai do tempo, né? E chega na frequência, certo? Ômega, tá? E a transformada de Fourier inversa, ela aparece justamente quando a gente faz a série de Fourier no limite, lá, etc. A gente sai na frequência e apresenta essa ômega e volta para o tempo, certo? Então, aí você fala, para que serve isso? Pronto, um monte de coisa. A gente já viu, por exemplo, que tem um monte de aplicações, né? A gente pode usar tanto na parte de telecomunicações, como também na parte de... a gente vai ver hoje uma propriedade, a gente vai ver várias propriedades da série de Fourier, mas a gente vai ver uma propriedade que é a propriedade da derivada, por exemplo, né? Então a propriedade da derivada diz o seguinte, que a transformada de Fourier da derivada de uma função f de t, certo? É simplesmente j ômega vezes a transformada de f de t. Então se você tem a transformada, né, do f de t, se você quer saber qual é a derivada, né, qual é a transformada da derivada, não precisa fazer novamente, é só multiplicar por j ômega, tá ok? E aí você pode usar esse raciocínio para a segunda derivada, para a terceira derivada, para a quarta derivada, e assim por diante, certo? Ok? A gente vai mostrar isso, tá legal? Então a gente sempre sai do tempo para a frequência ou da frequência para o tempo. Aí você, como eu falei, né, por que você trabalha na frequência? Porque às vezes é mais fácil trabalhar com o sinal na frequência do que trabalhar no tempo, tá? Basicamente é o que a gente faz lá em Laplace, por exemplo, quando a gente trabalha com os sinais, a gente fez em Laplace, né? Quando a gente trabalhava com os sinais em S, né? O que acontecia? Por exemplo, uma convolução virava uma multiplicação, né? Muito mais simples de fazer, tá? Fora que a gente não precisava trabalhar com equações diferenciais, por exemplo. Quer dizer, não é que não precisasse, é que a solução era mais fácil. A gente pode usar também Fourier isso aqui. Porque você não usa Fourier para tudo? Porque tem algumas limitações, né? Transformada de Fourier, ela tem alguns sinais que ela não se comporta bem, ela não existe, entendeu? Então a gente acaba usando Laplace também. Laplace é mais genérica, tá? É mais potente que Fourier. Inclusive você pode imaginar Fourier como sendo um caso particular de Laplace, certo? Ok? Então a gente mostrou lá, né, que a gente pode fazer filtros, etc e tal. E começamos a falar das propriedades. Então a gente falou da linearidade, tá? Essa aí é a propriedade que a gente usa basicamente para não ter que ficar fazendo uma tabela. A gente vai usar muito tabela, apesar de transformar de Fourier ser mais fácil fazer, às vezes algumas é mais fácil que Laplace, mas não quer dizer que é fácil, né? Então a gente vai usar bastante tabela, tá? Depois a gente fez a dualidade, essa propriedade que é sensacional, porque toda vez que você
encontra, né, uma transformada de Fourier de um sinal, né, ou de uma forma de onda, né, você automaticamente obtém a transformada do sinal, de um novo sinal, digamos assim, que é o sinal que você obtém, que você cria, né, quando você pega a transformada de Fourier e substitui a frequência ômega pelo t, certo? Então é bem legal isso, a gente fica com 2. Aí a gente mostrou aqui, deu um exemplo aqui, né, que a transformada do RET, RET é esse sinal aí que tem amplitude 1, RET de t sobre tal, é um sinal retangular, né, que tem tamanho 1, amplitude 1, e tem largura tal, certo? Ok? Por isso que ele bota t sobre tal. Se a largura for 2, ele vai de menos 1 até mais 1, certo? Se a largura for 4, ele vai de menos 2 até mais 2, e assim por diante, certo? A gente calculou aqui essa transformada de Fourier, etc. Chegou lá, né, numa fórmula, né, que tem a ver com o sinc, né? É essa aqui. Então, a transformada de Fourier de RET de t sobre tal, certo? É igual a 2 sobre ômega vezes seno de ômega tal sobre 2. Aí a gente melhorou isso aqui e chegou nessa outra fórmula aqui que usa a função sinc. Quem é a função sinc? A função sinc é o seno de x sobre x, certo? E aí, lembrando que tal aqui é uma constante, né? Aqui é uma constante, certo? Aqui é uma constante. E aí a gente pode, usando a dualidade, né, mas chegar na transformada de Fourier dessa função aqui, tal sinc de t sobre tal, certo? Tal sinc de t tal sobre 2, digamos assim, né? Ok? Que vai dar 2π RET de ômega sobre tal, certo? Se quiser só colocar o sinc, é só pegar esse tal aqui, né, e dividir, como ele é uma constante, né? Dividir todo mundo por tal aqui, certo? Aí fica 2π sobre tal, RET de t sobre 2, né? Então, aí eu falei, usando aqui a transformada de Fourier, a gente fez aqui a gente tem que encaixar, né, essa função aqui que eu pedi para calcular, né, na tabela. Como é que a gente encaixa na tabela? Aí a gente usa as propriedades, né, de linearidade. Então, por exemplo, aqui, a gente sabe que se eu quero sinc de 3t. Como é que eu chego no sinc de 3t? Eu pego o tal e coloco igual a 6, né? Eu coloco igual a 6. Aí eu sei que 6 sinc de 3t vai dar 2π RET de ômega sobre 6, certo? Só que esse 6 aqui está atrapalhando, porque eu não quero ele. Aí eu divido todo mundo por 6, certo? Ok? E aí fica a transformada dessa forma. É assim que a gente vai usar, né, a linearidade e a tabela para encontrar transformadas. Tá certo? A gente fez também a transformada de Fourier da função delta e chegou que era uma constante 1. E obviamente pela dualidade a transformada de 1 é 2π delta de ômega. Certo? A gente viu isso. Tá? Legal. Aí eu terminei a aula. Tá? Terminei a aula passada. Agora a gente vai ver uma outra propriedade. Tá? Deixa eu pegar aqui minha tabela de propriedades. Já vou... Fica mais fácil. Não sei se está aqui ou se está aqui. Acho que está aqui. É isso mesmo. Aqui nós temos uma... Deixa eu ver se eu botei todas as propriedades aqui. Eu vou fazer da função triangular, mas aí eu vou usar uma propriedade interessante para fazer. Tá? Duas propriedades hoje. Tá. Aqui, as propriedades aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Se eu conseguir, não vou conseguir. Já virou um PDF, não tem problema. A gente usa aqui, Tá? Então, a gente já fez algumas aqui, né?
eu vou aqui pegar esse deslocamento na frequência, tá? Esse aqui é interessante. Então, deslocamento no tempo a gente já fez, mas eu vou colocar aqui só para manter aqui padronizado, né? Então deixa eu pegar aqui, sai daí, rapaz. Deixa eu pegar aqui essas propriedades, pegar tudo logo. Deixa eu copiar, que aí fica mais fácil. Deixa eu ver se cabe aqui. Cabe. Deixa eu selecionar tudo aqui. Vamos lá, aqui. Para a gente poder trabalhar dentro do nosso. Aqui, vou copiar. Vou sair daqui, não preciso mais disso. Outras propriedades aqui fica mais fácil a gente enxergar. Pronto. Então, ó, vamos pegar aqui, só para lembrar, né? Deslocamento no tempo a gente já fez aqui em sala, tá? Mas deslocamento na frequência a gente não fez. Não é complicado, viu, pessoal? Aliás, eu vou até fazer essa aqui, porque é muito fácil mostrar o deslocamento na frequência. Depois eu mostro a modulação, depois eu mostro também a diferenciação, tá? A integração, notem que fica estranho. Tem um negócio estranho, mas eu vou mostrar a integração também, tá? Então deixa eu mostrar aqui como é que é o deslocamento da frequência. Então, o que ele diz aqui? Ele diz o seguinte, né? Propriedade do primeiro deslocamento no tempo aqui, só para rapidamente deslocamento no tempo. Isso aqui é bem simples para provar isso, né? O que acontece quando você desloca uma função de t, por exemplo, de A unidades? O que aquela propriedade diz? Diz o seguinte, ó, que a transformada de Fourier, se a transformada de Fourier de f de t é f de ômega, né? Vamos supor que você conheça a transformada de f de t. Qual será a transformada, né? Então, a transformada de Fourier de f de t menos a, você não precisa calcular. Basta você pegar e multiplicar a transformada de Fourier, né, do f de t, que é o f de ômega, pelo e elevado a menos j ômega a, certo? Então isso aqui vai ser e elevado a menos j ômega a vezes a transformada de f de t, certo? Ok? Então, qual é a vantagem? A vantagem é que você não precisa ficar calculando novas transformadas. Se você tem, por exemplo, se você conhece a transformada disso aqui, ó, que a gente já viu, que a gente conhece, é um hat, né? Isso aqui vai dar um sinc, né? Certo? Se a gente deslocar esse hat para cá, ó, e é por isso que às vezes eu peço na prova para calcular as transformadas de maneiras diferentes, tá? Isso aqui vai dar o quê? Vai dar o próprio sinc, né? Multiplicado pelo e elevado a menos j ômega vezes a, supondo que você deslocou isso aqui de a unidades. Então, ó, isso aqui é a, e aqui é zero, né? É só pegar a multiplicação, certo? Para provar isso aqui é muito simples, pessoal. Provar isso aqui é só você usar a definição. Então, é pela definição, ó. Por isso que eu vou fazer aqui a prova, porque é muito rápido. Olha só, se você pegar, o que é a transformada de Fourier de f de t menos a? Né? Vamos botar aqui, o que é a transformada de Fourier de f de t? Né? A gente sabe que é integral de menos infinito até mais infinito de f de t elevado a menos j ômega t dt, certo? Essa é a transformada de Fourier. Então, qual vai ser a transformada de Fourier de f de t menos a? Ué, se de f de t tá isso aqui, ó, é só você substituir, ó.
Você vem aqui e substitui. Ó. F de t menos a, e elevado a menos j ômega t, dt. Certo? Pela definição. Não fiz nenhuma mistura, não fiz nenhuma mágica. Eu simplesmente peguei aqui, ó, esse cara aqui e coloquei no lugar que ele tinha que ficar. Certo? Ok? E agora o que eu faço? Agora eu faço assim, ó. T menos A, eu vou chamar de tal. Certo? Então, o que vai ser o T? A mais tal. Certo? E o que vai ser o DT? Desculpa, DT. Vai ser dA, né, que na verdade não existe, porque é uma constante, e dtal, certo? Então o dt é igual a dtal. Agora, sabendo disso aqui, ó, eu substituo essas informações aqui, ó. Essa informação e essa informação aonde? Aqui. Certo? Olha o que vai ficar. Então essa integral aqui, ó, ela vai ficar integral de menos infinito até mais infinito de f de tal, certo? O que é f de tal? Que t menos a vale tal. E elevado a menos j ômega. Quanto é que vale t agora? A mais tal. E o dt? D tal. Certo? Beleza, agora é só arrumar. Vai ficar assim, ó. Integral de menos infinito até mais infinito de f de tal elevado. Aqui, ó, propriedade de uma função exponencial, certo? Vai dar e elevado a menos j ômega a, vou até botar assim, ó, menos j ômega a mais j ômega tal, de tal, certo? Só multipliquei o j ômega ali, certo? E aí? Então isso aqui vai dar a integral, isso aqui vai dar a integral de menos infinito até mais infinito de f tal e elevado a menos j ômega a vezes e elevado a menos j ômega tal, né? Se eu tirar, por exemplo, esse parênteses aqui, ó, vai ficar menos e menos, né? Certo? Ok? E pela propriedade, né, você soma, né, os expoentes aqui, certo? O que acontece aqui? Esse cara aqui, ó, é uma constante. Não depende de tal. Ele pode ir para fora da integral. Acabou. Vai ficar transformada de f de t menos a é igual a e elevado a menos j ômega a vezes a integral de menos infinito até mais infinito de f de tal e elevado a menos j ômega tal de tal. A gente sabe que aqui tal é apenas uma variável de integração. Isso aqui é o meu f grande de ômega, certo? E aí eu acabei de provar essa propriedade, tá? Qual é o interesse aqui? Basicamente, poderia até usar isso aqui para trabalhar com o deslocamento em frequência, né? Mas eu vou mostrar o deslocamento em frequência da meia fácil. Então, vamos lá. Por que você quer mostrar o deslocamento em frequência, Bel? Porque ele é importante para um teorema que a gente vai mostrar agora, que é o da modulação, tá? Então, qual é o deslocamento em frequência? Então, o deslocamento em frequência é esse aqui, ó. Você multiplica a função por um e elevado a j ômega 0t, né? Você tem o que? Você tem o seu sinal lá na frequência deslocado de ômega 0, tá? No caso aqui, se ômega 0 for positivo, você tem um deslocamento para a direita. Se ômega 0 for negativo aqui, vai dar o f de ômega mais ômega 0, certo? E aí ele vai para a esquerda. Legal? Então vamos pegar aqui, ó. Essa transformada aqui é bem interessante. Essa a gente usa bastante lá em seguida, a gente vai explicar já já por quê. Então é propriedade do deslocamento em frequência. Deslocamento na frequência. Então esse aqui, ó. Ih, não se usa mais trema, né?
Então, qual é a ideia? Então, se, né, que é a mesma coisa, né? Se a transformada de Fourier de f de t é igual a f de ômega, certo? Então, a transformada de Fourier de e elevado a mais j ômega 0t, se ômega 0 pode ser qualquer letra, viu, pessoal? Pode ser uma letra, pode ser, é uma constante, tá? Então você pode chamar isso aqui JAT, o que você quiser, né? Vou botar aqui ômega 0, certo? Então, ó, e elevado a j, daqui do jeito que está aqui, ó, mais j ômega 0t é o quê? É igual ao f de ômega menos ômega 0, certo? Ok? Então, como é que isso aparece? Como é que chega nisso, né? Desculpe, a e elevado a j ômega 0t vezes f de t, tá? Certo? Então, é basicamente usando a definição, a mesma coisa, né? Que eu fiz ali, ó, pela definição. Então, ó, pela definição, o que vai acontecer? A transformada de Fourier de e elevado a mais j ômega 0t vezes f de t é o quê? Isso aqui é uma função, pessoal, olha aqui. Então isso aqui vai ser o quê? Eu vou pegar isso aqui, ó, e vou colocar na minha definição, ó. Vai dar e elevado a mais j ômega 0t vezes f de t vezes e elevado a menos j ômega t dt, certo? Agora eu vou mexer aqui, esses dois caras não estão com o mesmo expoente? Ó, esse e esse, aqui, né? Então, e não é o e, né? Não é a mesma base? Então olha só o que eu vou fazer, vai ficar assim, integral de menos infinito até mais infinito de f de t vezes e elevado a menos j, olha aqui, né? Se eu estou botando menos, o que vai acontecer aqui? Esse ômega 0 aqui vai ficar negativo, esse aqui vai ficar positivo, ó. Ômega menos ômega 0 t, certo? Tudo bem? Vocês entenderam aí? Legal? E aí, dt, né? Aí, olha só, compara, o que é a transformada de Fourier de f de t, que é o f de ômega? Não é isso aqui, ó? Vou até botar assim, entre parênteses, t, dt. O ômega não aparece ali, entre o j e o t ali? Não é isso? O que está acontecendo aqui? Isso aqui não está quase igual a isso? F de ômega é igual a isso aqui, não é? F de ômega, isso aqui, né? Deixa eu botar aqui o... Ó, F de ômega é igual a isso aqui, certo? Aí se você pegar agora e colocar, em vez de ômega aqui, colocar um ômega menos ômega 0, o que vai acontecer? Aqui vai aparecer um ômega menos ômega 0. Concordam comigo? É uma função, certo? Então isso aqui, por definição, é igual a quem? F de ômega menos ômega 0. É só substituir onde tem ômega, colocar ômega menos ômega 0. Acabei de demonstrar, né? Acabei de demonstrar a propriedade, está provado, certo? Tá, por que você demonstrou essa propriedade? Porque agora eu vou pegar uma outra propriedade que é totalmente derivada dessa. Eu não precisava nem demonstrar, mas eu vou demonstrar, que é a propriedade da modulação. Qual é a propriedade da modulação, pessoal? Olha só, a propriedade da modulação, ela é muito importante pelo seguinte, né? Porque o que acontece quando você faz f de ômega menos ômega 0? Você está pegando a função f de ômega e está deslocando de ômega 0, vocês concordam comigo? Você está deslocando. Se ômega 0 for positivo, você vai deslocar para a direita, porque é ômega menos ômega 0. Se ômega 0 for negativo, você vai deslocar para a esquerda, porque vai ser f de ômega menos ômega 0. Então, f de ômega mais ômega 0, certo? E aí, o que acontece? Essa propriedade que eu vou... Isso é muito importante, porque, olha só, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. É que a gente não faz isso direto. Por quê? Porque a gente não tem... Não é que a gente não tenha.
A exponencial complexa é uma função complexa, é um seno e um cosseno complexos, né? Então você tem que ficar trabalhando com um sinal complexo que não é tão simples de você gerar, né? Você vai gerar sinais reais, mas a gente sabe que um sinal, por exemplo, cosseno pode ser usado através de exponencial complexa. Então a gente vai mostrar isso. O que acontece? O que você faz quando você multiplica, né, uma função no tempo por um e elevado a j ômega 0t é o seguinte, ó. Vamos supor que você tem um sinal assim, né? Dá um exemplo bem que a gente já sabe. A gente sabe que se a gente pegar um sinal assim, o que vai acontecer? E fizer a transformada de Fourier, a gente sabe que o sinal que vai sair, eu vou colocar aqui porque é um sinal que a gente já trabalhou, né? Então aqui, ó, é zero aqui, né? E é zero aqui, só que aqui é no tempo e aqui é no ômega. A gente sabe que o sinal que está aqui do lado direito, a gente sabe que é esse aqui, ó. E assim por diante. É um sync, né? Então vamos supor, olha só, esse sinal aqui, ele está concentrado nas frequências baixas, certo? Por que ele está concentrado nas frequências baixas? Porque ele tem muito tamanho aqui, ó. Ele tem muito tamanho aqui, ó, né? Nas frequências menores, aqui próximas de zero, tá? Então, por exemplo, se eu for transmitir esse sinal aqui, que é basicamente, se eu estiver transmitindo esse sinal aqui, basicamente, né? E o que acontece? Eu vou estar trabalhando numa faixa de frequências pequena, e às vezes isso aqui pode me dar problema na hora de fazer a transmissão, tá? Uma transmissão tem a ver com tamanho de antena, etc. O que acontece? Se eu pegar esse sinal aqui, ao invés de transmitir esse sinal aqui, se eu transmitisse esse sinal aqui, ó, que é o mesmo sinal, só que multiplicado por e elevado a menos não, mais j ômega 0t, né? Eu não vou desenhar ele, porque esse aqui é um sinal complexo, etc e tal, né? O que vai acontecer? Como aqui é a transformada de Fourier, e a gente acabou de ver que o que vai acontecer, ó? Esse cara aqui, né? Esse cara aqui, que estava centrado em zero, ele vai se deslocar, olha aqui, até ômega zero. Então ele vai vir aqui para o ômega zero. Então, em vez de ter um sinal aqui, ele vai basicamente fazer isso aqui, ó. Notem que a frequência aqui, né, que ele está trabalhando agora, é muito maior do que a frequência que ele estava trabalhando. Olha só, certo? E aí você consegue, né? Ah, mas como é que eu faço isso aqui? Realmente não faz, né, galera? Porque isso aqui é um sinal complexo, etc. Isso é matemática, funciona. Na prática, você não vai multiplicar por um e elevado a menos mais j ômega t. Aqui você multiplica por quê? Bom, você pode multiplicar por um cosseno. Ah, por quê? Porque o cosseno pode ser expresso por duas exponenciais. Ah, mas quando eu multiplicar por um cosseno, vai ter uma exponencial positiva e uma negativa. Beleza. Esse sinal vai ser deslocado para um lado e para o outro. Não tem problema nenhum, certo? Não tem problema nenhum. A frequência negativa a gente ignora, e a frequência positiva a gente mexe, certo? Que é justamente o nosso teorema, um dos teoremas mais importantes da transformada de Fourier, e que se usa o tempo todo em telecomunicações, que é o teorema da modulação, que eu vou demonstrar agora. Já está demonstrado. Como assim já está demonstrado? Eu já não fiz o teorema do deslocamento de frequência? O da modulação é só conhecer a fórmula de Euler, tá certo? É só conhecer a fórmula de Euler. Ah, porque você não multiplica por um seno? Ué, o seno e o cosseno são iguais, galera. Como assim o seno e o cosseno são iguais? Sim, o seno e o cosseno são iguais. A diferença deles é apenas uma fase. Vocês sabem disso, certo? Então, como é que vocês sabem disso? Vocês já viram lá em fasores. Não fizeram isso? Né? Quando tinha lá uma função, em vez de cossenoidal, uma senoidal, você simplesmente botava o fasor com 90 graus a mais e acabou. Resolveu o teu problema, certo? Que é basicamente isso, certo? Então, esse teorema aqui não precisa nem demonstrar. Ele é uma consequência direta do deslocamento. Esse teorema aqui, eu não preciso nem, eu vou demonstrar, mas eu não preciso nem demonstrar ele, porque ele é uma consequência direta do deslocamento da frequência.
tá? Então vamos pegar aqui a modulação. Ele diz o seguinte: se, então, teorema da modulação, esse é um dos mais importantes que a gente tem. Então vamos lá, teorema da modulação. Tá aqui, ó. Ok. O que é que esse teorema diz? Ele diz o seguinte: se a transformada de Fourier de f de t foi igual a f de ômega, então a transformada de Fourier de f de t vezes cosseno de ômega 0 t vai ser meio de f de ômega menos ômega 0 mais f de ômega mais ômega 0. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que você vai ter a sua transformada original deslocada para o lado esquerdo, deslocada para o lado direito, certo? Para as frequências positivas e negativas. Frequência negativa, vocês vão sempre ignorar, porque não é que seja ignorar, porque a frequência negativa, ela é como se fosse a frequência positiva rodando no sentido ao contrário. Você pode ignorar ela, não tem problema nenhum, tá? E é importante a positiva, porque a gente quer, por exemplo, mudar. O que eu faço quando eu faço isso aqui, ó? Quando eu multiplico aqui por cosseno de ômega 0t. Eu faço com que o meu espectro, né, de frequências, o que é o espectro de frequência? É o desenho, né, da transformada de Fourier em ômega. Ele vai se deslocando, certo? E quando eu desloco ele, certo? O que acontece? Eu faço com que aquele sinal que tinha uma frequência, notem, esse sinal aqui, ele tem uma frequência baixa. Vamos supor que o espectro dele seja uma coisa assim, tá? Se eu multiplico ele por um cara que tem frequência alta, né, o que vai acontecer? O espectro dele, que estava aqui, né, vamos supor que o espectro estava aqui assim, você simplesmente vai ter uma coisa assim, ó, quando você multiplica por ômega 0t, né, pelo cosseno de ômega 0t, vai virar uma coisa assim, ó, vai mudar a posição. Eu já vou mostrar agora como é que isso acontece. Deixa eu só aumentar aqui o meu número de páginas, que já acabou. Beleza, deixa eu voltar. Aí. Ok. Então, olha só como é que é a demonstração, né? Então, pela definição, aqui é fácil, né? Não, lembrando que, então agora, antes de usar a definição, lembrando que cosseno de ômega 0t é simplesmente e elevado a mais j ômega 0t mais e elevado a menos ou menos j ômega 0t sobre 2, certo? E lembrando esse teorema aqui, ó, eu até posso colocar aqui, ó, mais, menos, aqui vai ficar menos, mais, certo? Quando é positivo dá negativo, quando é negativo dá positivo, tá? Então acho que eu até vou fazer uma tabelinha diferente. Então, sabendo disso, né? O que vai ser? E usando o teorema do deslocamento na frequência, temos que transformada de f de t cosseno de ômega 0t é igual a transformada de f de t vezes o que? E elevado a mais j ômega 0t mais e elevado a menos j ômega 0t dividido por 2, que é igual a quem? Aí a gente já demonstrou que é igual a meio de quem? De f de ômega menos ômega 0 mais f de ômega mais ômega 0. Então já está demonstrado, certo? Já está demonstrado? Sim, já está demonstrado. É só usar o teorema de deslocamento da frequência, que a gente acabou de demonstrar lá em cima,
Ok? Aqui, ó. Tá vendo? E usar o fato de cosseno é isso aqui, ó. Cosseno é isso aqui. Certo? Cosseno de ômega 0t é isso aqui. O que acontece? Basicamente isso, ó. Só para vocês terem uma ideia do que acontece. Vamos supor que você tem o f de t, certo? Agora eu não vou nem botar uma função conhecida. Eu poderia colocar. Vamos supor que seja uma função qualquer aqui, f de t, certo? E aí você tem a transformada de Fourier dele, que é uma coisa assim, ó. Vou botar assim, só para ficar simples, certo? Aí você tem o f de ômega aqui. Se você pegar o f de t e multiplicar, né? Você pegar o f de t e multiplicar por cosseno de ômega 0t, o que vai acontecer? Ó, aí tem uma coisa importante aqui, né? A gente tem que lembrar disso. Você perde um pouco, né, da potência do sinal, né? Porque você simplesmente, ó, aqui está em torno de 0, né? Agora você vai estar aqui em torno de, aqui é menos ômega 0, aqui é mais ômega 0. Você vai ter um triângulo menor aqui, ó. Isso é importante. Nada que um amplificador não resolva, né, depois, certo? Você perde um pouquinho da intensidade do sinal, certo? Você perde a intensidade do sinal porque ela é dividida em duas partes, né? Meio triângulo, digamos assim, vai para um lado e meio triângulo vai para o outro. Vocês estão entendendo? Certo? Mas você faz com que o sinal, ó, a frequência dele fique em torno de ômega 0 e menos ômega 0. Isso aqui você descarta, certo? E você trabalha com isso. Olha a vantagem é que esse sinal aqui, na verdade, agora, o espectro dele está aqui. Então as frequências dele estão todas em volta de uma frequência maior. Normalmente ômega 0 você coloca uma frequência muito maior do que a frequência do sinal, certo? Ok? E aí você simplesmente faz a transformada inversa desse triângulo aqui, né? E você obtém... Como assim você faz a transformada? Na verdade, quando você transmite isso aqui. Chega lá no receptor, ele faz a transformada do sinal, né? O receptor faz a transformada de Fourier do sinal, né? Vê que está tudo na frequência alta, e aí ele simplesmente faz a transformada inversa e encontra o sinal original, né, com muito mais facilidade. Qual é a facilidade que você está tendo aqui? A facilidade que você está tendo aqui é o fato de que você não precisa trabalhar em frequências baixas, então na hora de transmitir o sinal isso é importante. Ok, vamos agora falar duas propriedades que são muito importantes, tá? Que são três, na verdade. A derivada no tempo, depois eu vou falar da convolução e eu vou falar da integração no tempo. Só que nessa ordem: derivada no tempo, convolução e integração, tá? Vocês vão entender por quê, tá? Eu não vou demonstrar algumas, essa aqui, derivada no tempo, é fácil, tá? Então, vamos lá. Propriedade da diferenciação, né, que ele chama, no tempo. Então, para que você usa essa propriedade, Abel? Cara, eu uso muito. Por quê? Porque uma das vantagens da transformada de Fourier é justamente essa. Você transforma uma equação diferencial, né, numa equação algébrica. A gente viu isso também com Laplace. E por que funciona em Fourier? Porque Fourier é um caso específico de Laplace, certo? Então, deve funcionar. Como é que você chega nessa propriedade, Abel? Laplace é mais difícil de demonstrar essa, porque a gente usa Laplace unilateral, então tem umas brincadeirinhas. Mas isso aqui é bem fácil de demonstrar. Ó. Então, ele diz o seguinte, ó, se
a transformada de Fourier de f de t é igual a f de ômega, ele fala, então, a transformada de Fourier de d dt de f de t é igual a j ômega que multiplica f de ômega. Olha a vantagem disso. A vantagem disso está na cara. Se eu já conheço a transformada de Fourier, né, de um sinal, eu quero saber a transformada de Fourier da derivada do sinal, eu não preciso usar, fazer novamente, não preciso ir na definição e fazer, eu simplesmente pego a transformada do sinal que eu já tinha e multiplico por j ômega. Como é que você demonstra isso? Fácil. O que é f de t? F de t, agora eu vou usar a transformada inversa para fazer essa demonstração. É 1 sobre 2π, integral de menos infinito até mais infinito, de f grande de ômega, elevado a mais j ômega t de ômega. Certo? É isso? O que é a derivada de f de t? dt. É a derivada de 1 sobre 2π, integral de menos infinito até mais infinito, de quem? De f de ômega, elevado a mais j ômega t dt. Concordam comigo? E aí? Olha só. O que acontece aqui? Quando eu for fazer a derivada disso aqui, o que vai acontecer? Quando eu fizer a derivada disso aqui, isso está tudo... Isso aqui, desculpa, é ômega. Isso aqui, tudo é ômega, né? Certo? Dentro da integral. Só quem não é ômega? Só esse cara aqui, ó. Certo? O que vai acontecer aqui? Ó. Isso aqui vai ser... Isso aqui vai ser 1 sobre 2π, integral de menos infinito até mais infinito, de quem? De j ômega, vou botar aqui, f de ômega, que multiplica j ddt, vou botar aqui mais, bem simples, bem... Certo? Está bem explicadinho aqui para não dar confusão nenhuma. O que vai acontecer aqui? 1 sobre 2π, integral de menos infinito até mais infinito, de f de ômega. Qual é a derivada disso aqui? É j ômega, que multiplica e elevado a mais j ômega t de ômega. E agora você vai ver o seguinte, ó. Faz a comparação, né? Isso aqui é o d, f de t, dt, tá? Faz a comparação dessa equação com essa aqui. Isso aqui não é a equação... Deixa eu pegar até... Nem pegou um infinito aqui. Copiar. Colar aqui embaixo. Olha só. Olha essas duas equações aqui. Olha que coisa interessante. Se você tem um f de t aqui, o que está aqui, ó, o que está desse lado aqui, é o f de ômega, não é? Não é? E multiplica e elevado a j ômega t de ômega, 1 sobre 2π. Agora compara com isso aqui. Você compara com isso aqui, você mostra o seguinte, ó. Quando você bota o df de t aqui, né? O que está desse lado multiplicando e elevado a j ômega t é o f de ômega vezes j ômega. Então quer dizer o seguinte, quer dizer que isso aqui é a transformada do f de t, da derivada, né? Porque você não está fazendo... Isso aqui não vai ser é como se isso aqui fosse um g de ômega e isso aqui fosse um g de t. Certo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, o que acontece? Isso aqui, por quê? Porque isso aqui é um g de ômega? É um g de ômega, não é? Não é uma função só de ômega. Não é isso? Então... Só você pega essa função g de ômega aqui, isso aqui vai dar um g de t, certo?
E aí, quem é o G de T? O df de T dt. Ou seja, a transformada de Fourier de df de T dt é simplesmente um j ômega e multiplica a transformada de f de ômega. Eu não preciso fazer a transformada novamente, certo? Basta multiplicar por j ômega a transformada que eu já conheço, que é a transformada do f de t. E aí? Pô, isso dá para fazer um monte de coisa, a gente já vai ver aqui. Agora eu vou colocar mais uma propriedade aqui, que é a propriedade da convolução, tá? Transformada da convolução, né? Então, propriedade da convolução. Ok? Então, propriedade da convolução sai como? Né? O que ela diz? Ela diz o seguinte: se f de t, se a transformada de Fourier de f de t for igual a o f de ômega e a transformada de Fourier de g de t for igual ao g de ômega, então, olha, isso aqui é importante, hein? A transformada de Fourier de f de t convoluindo com g de t é igual a f de ômega vezes g de ômega, certo? Isso é importante, tá? Desculpa, por quê? Cara, porque você transforma uma convolução numa multiplicação, tá? Tá, e daí? Você vai demonstrar isso? Eu perderia o resto da aula demonstrando, não que seja difícil, só escreve muito. Então vai fazer um videozinho, depois eu coloco para vocês verem como é que é a demonstração. Mas só que escreve muito, tá? Então como é que a gente faz isso? Né? Para que a gente usa isso aqui? Vou mostrar já, a gente vai usar numa outra propriedade. Então vamos supor que, fazer um exemplo aqui, ó. Transformada de Fourier a gente sabe que a transformada de Fourier de het de t sobre tal é igual, deixa eu pegar lá em cima, eu fiz ela aqui, não sei de cor, é um sinc, né? É um sinc. Na verdade eu fiz essa aqui, né? É um tal sinc de ômega tal sobre 2. Tal sinc de ômega tal sobre 2. É tal vezes sinc de ômega tal sobre 2. Aí vamos supor, olha que coisa interessante, hein? A gente sabe disso aqui, né? Vamos supor que você quer fazer a seguinte transformada de Fourier. Você quer fazer, você quer descobrir, você quer fazer a transformação, você tem duas funções. Então vamos supor que você tenha uma função assim, deixa eu botar aqui. Vamos botar aqui. Aqui é 1, aqui é menos 1, aqui é mais 1, certo? Então o que é isso aqui? Isso aqui é het de t sobre 2, tá? Legal? E vamos supor que você tem uma outra função aqui, ó. Perfeito.
Aí agora vocês vão falar para mim. Vou pegar aqui. Eu pergunto para vocês, vou botar essa altura aqui maior. Aqui é 0, aqui é 1, 2, 3, 4, 5, e aqui é 2. Isso aqui também é um reto, concordam comigo? Isso aqui também é um reto, concordam comigo? Que reto é esse? Bom, vamos imaginar vamos supor que ele esteja, na verdade não é um reto, é um 2 reto, certo? Que ele tem tamanho 2. Ele, para ser igualzinho a esse aqui, bonitinho que nem esse aqui, ele tinha que estar onde? Ele tinha que estar na origem, concordam comigo? Vou desenhar diferente aqui, ó. Vocês concordam que ele teria que estar aqui, ó? Qual é a largura dele, não é 4? Ele teria que estar aqui, não é? Espera aí. É aqui até aqui, certo? Ele teria que estar aqui. Por quê? Porque ele teria que estar... Ele tem largura 4, né? Ó. Ele tem largura 4. Então ele teria que estar aqui, ó, entre menos 2 e mais 2, concordam? Ele teria que estar entre menos 2 e mais 2? Quem é esse cara que está aqui entre menos 2 e mais 2? Vocês concordam que esse cara aqui é 2 vezes reto de t sobre 4? Tudo bem? Não é isso? Não é 2 vezes reto de t sobre 4? Sim ou não? Sim, né? Legal. E como é que você chega daqui até aqui? Você tem que deslocar para a direita. Concorda comigo que você tem que deslocar para a direita? Então isso aqui seria, esse cara vermelho aqui seria 2 vezes reto de... Se eu deslocar quantas unidades? 3 unidades, né? Que o centro está aqui, ó. O 0 vem para cá. Então, reto de t menos 3 sobre 4. É isso. Basicamente é isso. Legal? Tá. E aí? Bom, e aí... Olha que coisa interessante, né? E aí é o seguinte. Agora, eu vou pedir para vocês calcular a transformada de Fourier. Eu vou chamar isso aqui de f de t, vou chamar isso aqui de g de t. Olha isso. Se eu boto isso aqui, vocês vão, meu Deus do céu, professor, como é que eu vou fazer isso aqui? Né? Como é que eu vou fazer essa transformada de Fourier? Eu vou ter que fazer primeiro a convolução, né? E depois eu vou ter que fazer a transformada dessa convolução, né? Pô, só a convolução vocês já não vão nem fazer, né? Se tiver que fazer a transformada, aí é que quebra de vez, né? Mas a gente sabe o seguinte, ó, a gente sabe que isso aqui na verdade vai ser f de ômega vezes g de ômega. Quanto é que é o f de ômega? O f de ômega eu já sei quem é, galera. O f de ômega tá aqui, ó. É esse cara aqui. Como assim? É reto de t sobre tal, só que aqui é t sobre 2, então vai ser o quê? Vai ser 2 sinc de quem? De ômega tal sobre 2, ou seja, ômega 2 sobre 2. Ômega vezes 2 sobre 2. Certo? Isso aqui vai dar 2 sinc de ômega. Então uma parte eu já sei. E esse cara quem é? Ó, Abel, mas eu não sei fazer. Sabe sim, vou explicar. Quem é o g de t? O g de t não é? G de t é igual a essa função aqui,
roxa, eu vou chamar de G' de T, deslocado 3 unidades para a direita. O que acontece? Eu já sei, eu já fiz essa propriedade, a propriedade de deslocamento. Ó, é só pegar e multiplicar o G' de ômega, que é a transformada do original, por E elevado a menos J ômega A. Então olha só o que vai acontecer, ó. A transformada disso aqui, ó, transformada desse cara aqui, ó, desse cara aqui, vale quanto? Vale tal, que é 4, né? É 4 sinc de ômega tal, que é ômega 4 sobre 2, certo? Vezes 2, porque tem um 2 aqui, né? Então é vezes 2, certo? Então isso aqui vai dar 8 sinc de 2 ômega. Só que se eu desloquei, né, para a direita, a transformada dele aqui vai ser simplesmente E elevado a menos J ômega 2. É menos, né? Deslocamento é menos, né? É, menos. Certo? Vezes a transformada que você já tinha ali, ó. Vezes quem? Vezes o 8 sinc de 2 ômega. Então esse G de ômega aqui, ó, quem está querendo procurar é 8 sinc de 2 ômega vezes E elevado a menos J ômega 3. J3 ômega. Certo? Pronto. Qual é a transformada da convolução, então? Então, a transformada da convolução dos dois sinais, f de t, v convoluindo com g de t, é um 2 sinc de ômega vezes 8 sinc de 2 ômega vezes E elevado a menos J3 ômega. Coisa feia. É um sinc vezes o outro. É feio mesmo. Mas é mais fácil que você tem que fazer a convolução. Certo? Um sinc vezes um outro sinc. Tá? Tá legal? Aparece aí. Tá? E aí tem umas maneiras de a gente, por exemplo, chegar em várias coisas. Tá? Legal. Agora eu vou demonstrar mais uma coisa que é importante pra caramba e que me permite, né? E me permite chegar na transformada da integral. Primeiro eu vou mostrar o seguinte, ó. Vê se vocês concordam comigo aqui. Olha só. Vocês concordam o seguinte? Olha só, eu quero saber o que é, né? Agora uma observação aqui. O que está dentro desse assunto aqui, que é a transformada da convolução? Vê se vocês concordam comigo com isso aqui, ó. O que é a integral de menos infinito até t, né, de uma função f de tal de tal? É a integral de menos infinito até t de uma função f de tal de tal. É só isso aí, Abel. Tá. Vê se vocês concordam comigo o seguinte, ó. Vou chamar isso aqui de f de tal convoluindo com u de tal. Caraca, agora você pegou pesado, né? Vou mostrar isso aqui. Vou mostrar isso aqui. Como assim? Vou mostrar, tá certo? Olha só. Olha aqui. Como é que você faz a convolução de f de tal com u de tal? Vou botar aqui os dois caras aqui. Vocês lembram da convolução? Não, Abel, não lembro. Quero esquecer disso. Aqui, ó. Vamos supor que você tem um f de tal aqui.
Isso aqui é o f de tal. E vamos supor que você vai ter aqui embaixo, vou ficar outra cor aqui para ficar mais fácil de ver. Aí você tem aqui o tal e você tem o U de tal. Como é que é o desenho do U de tal? Não é assim, ó? E aqui vale 1. Não é isso? Ok? Como é que você faz a convolução desses dois sinais? Bom, você vai inverter um. Então, vou pegar esse cara aqui e vou inverter. Tá? O de baixo. Vou inverter o U de tal. U de menos tal. Certo? Então vai ficar assim, ó. E aí vou pegar esse cara e vou multiplicar pelo cara de cima. Esse cara é multiplicar pelo cara de cima e integrar de menos infinito até mais infinito. Concorda comigo? Só que a gente sabe isso aqui, ó, essa parte aqui da frente, a gente tem que definir vários t's. Lembra que a gente definiu vários t's? Notem que tem sobreposição quando t é negativo? Tem. Eu vou ter um cara assim, não é isso? Não é? E vai ter como t é positivo? Vai. Vocês concordam comigo? Para qualquer que seja o t, né? Tanto positivo como negativo, para qualquer que seja o t, o que eu vou ter? Eu vou ter uma integral de menos infinito até mais infinito. De quem? De U de t menos, de tal mais t, de menos tal mais t, vezes o f de tal de tal. Isso aqui é a convolução, certo? O que é isso aqui? Isso aqui, eu estou escrevendo diferente aqui, isso aqui se eu escrever diferente, é f de tal, u de t menos tal, de tal. Aqui é a convolução, certo? Que eu estou fazendo, tá? Só que é o seguinte, a partir do t, qualquer que seja o t, em diante, a convolução, a integral só vai até t. Vocês concordam comigo que ela só vai até t? Então, em vez de eu escrever essa integral, eu posso escrever o seguinte, ó. Eu posso escrever assim, ó, é menos infinito até t, de quem? De f de tal, vezes o quê? Vezes 1, vezes d tal. Ou seja, a integral de menos infinito até t, de f de tal, d tal, é igual a convolução de f de tal com u de tal. Acabei de mostrar isso. É complicado? É. Mas certo? Por que você fez isso? Vocês concordam comigo que, então, pela propriedade da transformada, da convolução, se eu pegar a transformada de f de tal vezes o u de tal, vai ser igual a transformada da integral de menos infinito até t de f de tal de tal? Sim, né? Acabei de demonstrar isso, não é isso? Então, o que vai acontecer com a transformada de Fourier de menos infinito até t de f de t de f de tal de tal de tal? Vai dar f de ômega vezes u de ômega, certo? Então, gravem isso, tá? Gravem isso. Legal? F de ômega vezes u de ômega, tá? Então, por quê? Porque eu já falei que a transformada de Fourier da derivada é j ômega vezes f de ômega. Esse aqui não. É f de ômega vezes u de ômega. Quem é u de ômega? U de ômega é a transformada de Fourier de u de t, tá? O grande de ômega, tá? Você não fez essa ainda não? Não fiz. Qual é a limitação, né? Agora eu vou botar assim, limitação da
propriedade da derivada. Como assim limitação da propriedade da derivada? A gente viu que, qual é a propriedade da derivada? Transformada de Fourier da derivada de f de t dt é igual a j ômega vezes f de ômega. Detalhe, pessoal, eu não fiz isso, mas é fácil mostrar isso aqui. Ó. Se você botar aqui n, dt n, é só botar esse j ômega elevado a n, tá? Eu não demonstrei isso, mas é fácil demonstrar. Por quê? Faz df de t igual a uma função g. Deriva novamente, vai aparecer novamente o j ômega. Deriva novamente, vai aparecer novamente o j ômega. Então, essa propriedade aqui, qual é a limitação? Só posso usar em sinais. Isso acontecia em Laplace também, que tem valor médio igual a zero. Por quê? Não entendi, Abel. É o seguinte, galera, se você tiver um sinal, se você tiver esse sinal e tiver esse sinal aqui, ó, que é igual ao de cima, só que está mais em cima, digamos assim, você deslocou ele para cima, concordam que a derivada é a mesma? Concorda comigo? Esse sinal aqui, se você fizer, né? Vamos pegar um sinal assim, ó. Se você derivar esse sinal e você derivar esse sinal que eu vou botar aqui, ó, eles vão ter exatamente as mesmas derivadas. Então eu não posso usar a propriedade da derivada nesses dois sinais. Só posso usar a propriedade da derivada no sinal que tem valor médio nulo. Ah, esse sinal não tem valor médio nulo. Tem sim, porque valor médio é você considerar os de menos infinito até mais infinito. Então você tem que dividir o tamanho do sinal por esse intervalo grandão. Por exemplo, esse sinal aqui, ele tem valor médio quanto? Zero. Por quê? Ah, mas ele existe aqui, ele é diferente de zero. Sim, só que ele existe só num determinado ponto. Como ele não existe de menos infinito e de mais infinito até esse ponto aqui, né, até esses dois pontos aqui, quando você fizer a média, é como se fosse zero. É como se ele fosse um ruído, certo? Já se você tiver um sinal assim, ó, tá? Se você tiver um sinal assim, ó, por exemplo, a gente viu, você pegar um sinal assim, ó, que é o próprio degrau, a gente sabe que o valor médio dele é meio, certo? Porque ele vale 0 de menos infinito até 0 e vale 1 de 0 até mais infinito. O valor médio dele, eu não posso usar a derivada nele, certo? Porém, né, nesses sinais aqui, ó, que são finitos, aqui eu posso, não tem problema nenhum. Não poderia usar num sinal assim. Não é que não poderia usar, mas é que eu não tenho uma relação, certo? Então eu não uso, tá? Então, olha só que coisa interessante. Vamos fazer a transformada de Fourier. Vou pegar aqui, eu vou usando, então até vou fazer um exemplo aqui, ó, exemplo. Calcule a transformada de Fourier do sinal het de t sobre tal, usando a propriedade da derivada. Isso aqui já caiu até não é que caiu em prova, mas eu já botei uma coisa numa prova que é assim: calcule a transformada de Fourier do sinal abaixo de duas formas diferentes. Então a gente fez a transformada de Fourier do sinal het. A gente fez como? A gente fez usando a definição e calculou lá o seno e o cosseno. Olha só, agora eu vou fazer usando as derivadas. Olha só, o het não é esse? Como assim usando as derivadas? Vou mostrar.
Ó, o RET de T sobre tal não é isso aqui? Vou botar aqui assim. Mais bonitinho aqui. Ó, menos tal sobre 2, mais tal sobre 2 e vale 1, certo? Como é que você faz a transformada disso usando derivada? Vocês lembram como é que a gente fazia a transformada de Laplace usando derivada? Não. O que a gente ia fazendo? A gente ia derivando até aparecer só o quê? Só impulsos, não é isso que a gente fazia? Então vamos derivar esse cara aqui, ó. Isso aqui é o RET de T sobre tal, certo? Vamos derivar ele. Então vamos fazer o seguinte, ó. Se eu for derivar esse cara, o que vai acontecer? Vou botar numa outra cor aqui. Você concorda que vai aparecer isso aqui, ó? Aqui é T. Em tal sobre 2, vai aparecer um impulso para cima. Qual vai ser o tamanho do impulso? Vai ser tamanho 1. E como ele está na posição menos tal sobre 2, né? Menos tal sobre 2, né? Ele vai valer delta de T mais tal sobre 2. Tudo bem? Legal. Continua, a derivada dá 0, 0, 0, depois dá 0, 0, 0, 0, 0 até aqui. E depois aqui eu vou ter um impulso para baixo e vai continuar. Isso aqui vai ser quanto? Vai ser menos delta de T menos tal sobre 2. Todo mundo concorda com o que eu fiz agora? Legal. Qual é a transformada de Fourier da derivada do RET de T sobre tal? A gente sabe que vai ser J ômega vezes o quê? Vezes o sinc. Tá lá, ó. RET de T sobre tal. Eu não decoro, não. Eu sei que é um sinc. Mas é tal sinc, né? Vamos lá. É tal sinc de ômega tal sobre 2. Tal sinc de ômega tal sobre 2. Porra, não quero fazer isso. Peraí. Desculpe. Vou botar aqui. É igual a transformada de RET. Eu quero descobrir justamente isso aqui. Vou chegar lá. Ok? Tá. Só botei a propriedade, concorda? Vamos supor que eu quero descobrir justamente isso aqui. Ah, mas você já fez isso? Sim, eu estou fazendo de outra maneira. Tá? Estou fazendo de outra maneira. Tá? Então, o que vai acontecer? Quem é isso aqui? Isso aqui é delta de T mais tal sobre 2 menos delta de T menos tal sobre 2. Concordam comigo? Legal. Tá. E aí? Pô, só que eu sei qual é a transformada disso aqui. Então, a transformada disso aqui vai ser igual a quanto? Transformada de delta de T mais tal sobre 2 menos delta de T menos tal sobre 2. Você sabe isso, meu? Sei, cara. Olha só. Eu não sei quanto é a transformada de delta de T. Dá quanto? 1. Certo? O que é a transformada de F de T menos A ou mais A? Tanto faz. É elevado a menos, não é mais, né? Tem que olhar as propriedades toda hora.
Tem uma que varia. Deixa eu ver se essa aqui é a mesma. Vamos lá. Deslocamento no tempo é menos. Desculpe. É menos. Então, beleza. Ó. Olha só. Então, menos mais J ômega A vezes a transformada de F de ômega. Certo? Então, sabendo disso aqui, eu sei que a transformada de delta de T mais tal sobre 2 vai ser 1 vezes E elevado a mais J ômega tal sobre 2. E eu vou saber que a transformada de delta de T menos tal sobre 2 vai ser 1 E elevado a J ômega tal sobre 2. Opa! Que legal, né? Ou seja, a transformada disso aqui, ó, desse cara aqui, vai dar E elevado a mais J ômega tal sobre 2 menos E elevado a menos J ômega tal sobre 2. Por que menos? Porque aqui é menos, né, pessoal? Ó, aqui é menos, tá? Certo? E isso aqui vai ser igual a quem? J ômega vezes a transformada de Fourier do que você quer, do RET. Sério? Sério. Né? Então, olha só que coisa. Transformada de Fourier do RET de T sobre tal é igual a E elevado a mais J ômega tal sobre 2 menos E elevado a menos J ômega tal sobre 2 sobre J ômega. Certo? E aí, cara, lembra que a gente falou que se eu quisesse... O que aparece aqui, né? Aparece aqui agora um seno, né? Olha aqui, é só um seno, né? Se eu multiplicar por 2 aqui, ó, e multiplicar por 2 aqui, vai ficar 2 que multiplica. Você botar esse ômega para fora, vai ficar 2 sobre ômega que multiplica E elevado a mais J ômega tal sobre 2 menos E elevado a menos J ômega tal sobre 2 sobre 2J. É isso que eu queria. Por quê? Notem, quando eu fiz essa transformada de Fourier usando a definição, eu usei a integral, eu usei a integral de E elevado. Eu não estou usando integral de E elevado nenhum aqui, estão vendo? Eu estou só usando coisa que eu conheço. Estão vendo? É uma outra forma de fazer, tá? Isso aqui vai ser o quê? Um seno de ômega tal sobre 2, certo? Então a transformada de Fourier de RET de T sobre tal é igual a 2 sobre ômega vezes seno de ômega tal sobre 2. Para a gente chegar no sinc, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que colocar o quê? Aqui embaixo tem que aparecer o ômega tal sobre 2. Então, se aqui aparece ômega tal sobre 2, eu tenho que multiplicar por ômega tal sobre 2 aqui. Certo? Legal? O que vai acontecer aqui? Quando eu multiplicar isso aqui, ômega tal sobre 2, esse 2 vai cortar com esse 2, esse ômega vai cortar com esse ômega, vai dar tal sinc de ômega tal sobre 2, que era exatamente o que a gente tinha calculado usando a integral. Está dando para entender? Ou seja, eu usei a derivada agora para calcular o RET de T sobre tal, para calcular a função. Ah, mas estava na tabela. Pô, sim, filho. Eu sei que estava na tabela, só estou mostrando outra maneira de fazer. Vocês entenderam? Eu usei a derivada e cheguei no mesmo resultado. Tem que chegar, certo? Tem que chegar. Legal? A gente vai fazer isso daqui a pouco. Não, eu vou terminar, porque tenho que fazer a chamada ainda. Mas a gente vai fazer agora, na aula que vem, uma coisa muito louca, né? A gente vai encontrar, por exemplo, a transformada de Fourier de uma função que a gente chama de signal de T. Signal de T é essa função aqui, ó. E a gente vai calcular essa transformada de Fourier usando
a derivada. Aí você fala, não pode usar? Pode sim. Por quê? Qual é o valor médio dessa função que eu estou colocando aqui? É zero, concorda comigo? Não posso usar a derivada nela? Posso, certo? Porém, o que acontece? Essa função aí, ela vai ser só auxiliar para a gente encontrar a transformada do U de T, né? Porque é o seguinte, você concorda que isso aqui dá para a gente encontrar a transformada aqui? Porque a transformada usando a derivada? Dá, não dá? E é até fácil de encontrar, certo? Vai dar um sobre J ômega, a gente vai mostrar já já, tá? E aí depois a gente mostra que a gente consegue encontrar a função U de T através do signo. Porque vocês concordam comigo que é quase igual ao signo aqui? O signo é quase igual ao U de T? Como é que você encontra o U de T aqui? Você desloca o signo para cima, uma unidade, concorda comigo? E divide por 2 todo mundo. E quando você deslocar uma unidade, vai ficar de 0 a 2, não é isso? Como a função U de T é de 0 a 1, você tem que dividir todo mundo por 2. Tá? Aí você consegue fazer a transformada de Fourier do U de T. E com a transformada de Fourier do U de T, com a propriedade da convolução, eu chego na propriedade da integração. Louco, né? Eu vou fazer isso na aula que vem, não se preocupe. A gente já pode marcar a prova, mas eu vou marcar na sexta que vem. Tá? Porque a gente agora já pode fazer toda a lista de exercícios, já fizemos praticamente toda a teoria, já foi. Né? Agora é só fazer exercício. Tá? Aí você fala, pô, mas tem muita coisa aí. Será que tem? Só vou dar exercício prático, vocês vão ver. Tá? Alguns até que vocês podem usar em cálculo, né, que a gente vai mostrar. Tá? Deixa eu fazer a chamada aqui, só um instantinho, pessoal. Aqui. Vamos lá, deixa eu parar de. Fazer a chamada primeiro. Cadê? Tá, ok. Não precisa daqui. Vamos lá. Vou fazer de novo com todo mundo, né? Porque, infelizmente, eu ainda não peguei, ainda não fiz uma lista correta. Adão, Ana Júlia, Antônio Nicolas, Arthur Correia, Arthur Figueiredo, Arthur Teixeira, Bruno Barros, Bruno Monteiro, Cauã Vieira, Kaique, Diogo Aquio, Emanuel, Enzo, Felipe Jacó, Francisco José, Gabriel Cardoso, Gabriel Krominski, Gabriel Silva, Gabriel Royek, Gabriel Salvador, Guilherme Campanha. Tá aí, Guilherme Campanha? Ok. Raniel Henrique, Igor Siqueira, Jeremias, João Leonardo, João Pedro, Júlia Fernandes, Caio Henrique, Karina Gomes, Cariston, Laura Gasparotti, Lincoln, Lorena, Luan, Lucas Alexandre, Lucas Chiarotti. Tá bom. Lucas Chiarotti? Tá bom. Lucas Felipe, Lucas Martins, Luiz Henrique, Luiz Antônio, Luiz Gabriel, Luiz Henrique de novo, Marciele, Marcos da Silva Leite, Maria Clara, Maria Eduarda, Mariana Oller, Matheus Augusto, Matheus Dan, Matheus Gomes, Matheus Henrique, Pedro Gabriel, Pedro Gomes, Pedro Henrique de Oliveira, Pedro Henrique Dornelles, Raíssa, Renan Toledo, Tiago Pompei, Vitor Tomás, William Kenzo. Ok. Falou, galera, até sexta. Já terminou, vou fazer a lista na sexta-feira, a gente marca a prova, tá ok? Tá certo? Fala. Pedro Gabriel. Tá.